abraço para você que a partir de agora acompanha o programa Tempo Esportivo. Vamos juntos pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, também pela TV Câmara Municipal, juntos no canal 11.2, nas nossas plataformas digitais. É o Tempo Esportivo, hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Olha, gente, o América conseguiu um resultado relativamente bom ontem em Campinas, salvou um empate no último minuto e vai decidir vaga na Copa do Brasil em casa semana que vem. Bastidores da semana de Cruzeiro e Atlético, muita coisa acontecendo, muitas especulações. No caso do Galo, mais um jogador que a torcida disse não e o presidente respeitou. No caso do Cruzeiro, tentativa para reverter a punição da FIFA, porque o Cruzeiro está com jogadores para serem utilizados, mas ainda não foram registrados. As últimas notícias do Democrata Jacaré também, a partir de agora, aqui no Tempo Esportivo. Quinta-feira é dia dessa fera aí, ó, o homem que adora futebol europeu. É o único brasileiro que gosta de futebol europeu. Único. Thiago Lourenço Maia. Ah, menino, o bicho tá pegando, Thiagão. Um abraço para você. Um abraço para você, Álvaro Vilaço, um abraço para o pessoal que está em casa acompanhando aí o Tempo Esportivo. O Atlético em semanas livres para poder se trabalhar, para enfrentar o Atlético Goianiense no sábado. Na sequência, terá o Grêmio, jogo também que terá uma semana para trabalhar no Mineirão. E depois terá 8 dias para trabalhar para poder enfrentar o Vasco também no Mineirão. Por que esse é meu destaque? Porque é oportunidade do Atlético vencer os 3 jogos, se fixar de vez na parte de cima da tabela. Mas por que talvez seria uma situação mais tranquila para o Atlético vencer esses jogos? Porque Atlético Goianiense, Grêmio e Vasco têm outros compromissos durante a semana. O Atlético Goianiense, por exemplo, jogou ontem contra o Fluminense pela Copa do Brasil e terá o jogo da volta. A situação do Grêmio ainda mais delicada, porque o Grêmio jogou ontem pela Copa Libertadores, foi derrotado pela Universidade Católica, corre o risco de ficar de fora da segunda fase da Copa Libertadores, tem o Palmeiras neste final de semana, depois tem o Grenal pela Copa Libertadores, jogo que antecede o confronto contra o Atlético. Provavelmente um Grêmio reserva para poder enfrentar um Atlético, um Grêmio que não vive um bom momento e com jogadores importantes no departamento médico. Então, é a oportunidade do Atlético vencer o Grêmio, que sempre tem tido muitas dificuldades nas últimas temporadas. E o Vasco também não é diferente, né? O Vasco, antes de enfrentar o Atlético, vai realizar 2 jogos a mais. Isso porque o Vasco tem hoje o Botafogo pela Copa do Brasil, aí tem jogos do Campeonato Brasileiro, e a partida que antecede Atlético e Vasco, o Vasco terá o segundo jogo da volta contra o Botafogo. Então o Atlético, num período de 21 dias, 22 dias, o Atlético vai realizar 3 jogos, e com a sequência para treinar. Essas outras equipes vão fazer de 4 a 5 e até 6 jogos. Então, meu amigo, é a chance do Atlético pontuar, se dar bem nessas próximas rodadas. Vamos falar sobre isso e sobre muito mais daqui a pouquinho. Você pode participar do Tempo Esportivo, pode mandar o seu recado, pode mandar a sua crítica, pode xingar o Thiago Maia, pode me xingar, se quiser elogiar, pode também. 31 DDD de 7 Lagoas, 999865732. Esse aí é o nosso Instagram, é o nosso WhatsApp, e também serve como Telegram, né? Para quem está utilizando esse aplicativo. Lembrando que o Tempo Esportivo vai ao ar às 11 da manhã e às 7 da noite, pela TV Sete Lagoas. Já pela TV Câmara, horários alternativos, 2 da tarde e às 7 da noite. Estamos ao vivo também na página da TV Sete Lagoas no Facebook e nos sites tvsetelagoas.com.br, setelagoasplay.com.br. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a sequência do Tempo Esportivo. Muitas informações para você. Segura aí que a gente volta já. Na dúvida,
não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Nós estamos de volta com o Tempo Esportivo, parceria da TV Sete Lagoas com a TV Câmara Municipal de Sete Lagoas. E agora nós vamos abrir espaço para as informações do meio de semana esportivo. Só teve um mineiro em campo, né, nesse meio de semana, que foi o América, pela Copa do Brasil. Daqui a pouco nós vamos mostrar
os lances do empate do América com a Ponte Preta lá em Campinas. Mas vou pedir o Thiago Maia para dar uma geral. O que é que te chamou a atenção, Thiago? Jogos da Copa Libertadores da América. Tivemos na terça-feira o Santos empatando com o Olímpia, 0-0. Também na terça, lá na Bolívia, o Atlético Paranaense bateu o George Wilstermann, 3-2. Ontem nós tivemos o Palmeiras ganhando lá em La Paz do Bolívar por 2-1. O Internacional, num jogo dramático lá em Porto Alegre, venceu o América de Cali 4-3. A mesma sorte não teve o Grêmio, que jogou contra a Universidade Católica lá no Chile e perdeu por 2-0. Hoje tem o Flamengo com o Independiente Del Valle lá no Equador. Quer dizer, o São Paulo no Morumbi contra o River Plate. É a sequência da fase de grupos, terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Alguma coisa te chamou a atenção nessa rodada, Thiago? Lembrando, né, que teremos mais 3 rodadas até o fim desta primeira fase. Brasileiros, que daqui a pouco, já na próxima fase da Copa do Brasil, essa turma da Libertadores também estará na Copa do Brasil. Muito bem, ô Vilaça, são 7 equipes brasileiras, né, em disputa da Copa Libertadores. 5 delas jogaram entre terça-feira e ontem, né? 2 jogos terça-feira, como você disse aí, o Santos empatou, vitória do Atlético Paranaense com o gol do Walter, né? No final do jogo, o Walter 20 quilos a menos, né? Seria até interessante a gente pegar essa receita com o Valtinho aí, viu, para perder algumas arrobas. Então foram 5 brasileiros em campo, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A derrota justamente do Grêmio, que é aquele que vive a situação mais delicada nesse início de Copa Libertadores, até porque a gente olha para o grupo do Grêmio e vê realmente um grupo complicado, com o Internacional, com a América de Cali e o próprio Universidade Católica, que acabou vencendo ontem por 2-0, né? O Grêmio perdeu ontem, tomando 2 gols, né, no final do primeiro tempo, mas um jogo muito ruim do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi, que não contou com o Jeromel, não contou com o Maicon, não contou com o Jean-Pierre, não contou com o PP e nem com o Everton. O Everton, aquele mesmo que houve a troca entre Everton e Luciano. O Luciano foi para o São Paulo e o Everton acabou indo para o Grêmio. Então, é um Grêmio cheio de problemas, com uma fase muito ruim. Dentro de campo as coisas não estão funcionando e o Renato Portaluppi até ameaçado, né, de ser demitido. Ele que está à frente do Grêmio há 4 anos, é aquele treinador com o maior período, né, à frente de uma equipe no futebol brasileiro. Destaque ontem também a vitória do Internacional, num jogo muito movimentado, né, com 1 minuto de jogo. O Abel Hernandes, uruguaio, fez 1-0. O Bosquilha aumentou para o Internacional com 15 minutos e dava a impressão que o Internacional iria golear este América de Cali, né? Mas logo na sequência o Vergara diminuiu para o América de Cali e o Inter, né, não deu tempo nem da rapaziada de Cali comemorar e acabou marcando o 3º gol de novo, né, pelo Abel Hernandes aos 32 do primeiro tempo. E assim terminou o primeiro tempo, né, 3-1. Até então levou uma boa vantagem para o segundo tempo, mas no segundo tempo que o América de Cali começou pressionando e logo aos 4 minutos diminuiu, né, com o Adrian Ramos e empatou o jogo. Impressionante a recuperação do América de Cali aos 33 com o Morrero empatando o jogo. E aí, nos minutos finais, nos acréscimos, o Bosquilha deu um chute despretensioso. Acredito que não levaria sustos ao goleiro do América de Cali. Teve um desvio no meio da trajetória e o Internacional fez o 4º gol, vencendo por 4-3, assumindo, né, a liderança deste grupo, que para mim é o mais complicado da Copa Libertadores da América. O Estudiantes da Venezuela bateu a Alianza Lima do Peru por 3-2. O Bolívar acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. O Palmeiras que o William do Bigode fez 1-0 aos 33 do primeiro tempo. E o Gabriel Menino, né, muito bom jogador, 19 anos de idade, fez um golaço ontem de fora da área. E nos minutos finais, a equipe do Bolívar acabou diminuindo, né? Não digo nos minutos finais, aos 21 minutos diminuiu com o Riquelme e até tentou uma pressão nos minutos finais para buscar o empate, mas não conseguiu. Vitória do Palmeiras. O Palmeiras que é muito forte em questão de elenco, mas é um Palmeiras limitado no jogo coletivo proposto pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Ontem, vários jogadores importantes não jogaram e a gente olha o banco do Palmeiras, é cada jogador no banco que serviria para diversas equipes aí da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ontem, por exemplo, dos titulares, não teve o Felipe Melo, que já está um bom tempo lesionado, desde a final do Campeonato Paulista.
Também não teve o garoto Arthur de Paula, né, muito bom jogador, jovem. Não teve o Lucas Lima, que vem sendo titular. Não teve o Luiz Adriano. Então, desfalques importantes ontem do Palmeiras, né? E conseguiu essa vitória 2-1 para cima do Bolívar. E o Independiente Medellín, em casa, foi derrotado pelo Caracas da Venezuela, 3-2. Esses foram os jogos de ontem da Copa Libertadores. É isso aí. Hoje, então, São Paulo e River Plate. Hoje tem Independiente Del Valle e Flamengo. Aliás, o Flamengo vai ficar no Equador para jogar semana que vem de novo. O jogo dele com o Goiás, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, foi adiado para o mês de outubro. Meu caro Thiago Maia. Ô, Vilas. Oi. Eu achei muito estranha essa questão do Flamengo, viu? É o único time que não vai ter a sequência de jogos do que os demais que estão na Copa Libertadores. Esse jogo adiado do Flamengo aí segue como um mistério. E até porque o Goiás também tem jogos a menos no Campeonato Brasileiro. Então eu estou sem entender até o motivo que esse jogo foi adiado. Eu não estou sem entender, não. A gente só não pode falar porque a gente não pode provar, né? Então, mas a gente sabe por que essas coisas acontecem aqui no futebol brasileiro. Alguns problemas aqui vêm desde a década de 80. Mas deixa para lá. Ô, Thiago Maia, falando de Copa do Brasil, e esses 7 brasileiros aí que a gente citou da Libertadores, a partir de outubro estarão também na Copa do Brasil, nas oitavas de final, e é para esta fase que o América tenta passar. O América, se passar pela Ponte Preta, vai enfrentar provavelmente um desses times aí brasileiros que disputam a Libertadores. A gente tem os lances de ontem, o jogo lá no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, jogo de ida da quarta fase. América 2 vezes atrás do placar, mas depois conseguiu um empate. 2-2 com a Ponte Preta, o segundo gol já nos acréscimos, e traz a decisão para terça-feira que vem no Independência. Não tem mais a questão do gol fora de casa, qualificado. Quem vencer terça-feira se classifica. Um empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Jogar em Campinas, Thiago, mesmo sem torcida, né, mesmo com portões fechados, é sempre difícil. Embora o América já tenha até vencido a Ponte Preta na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, e ontem empatou. E agora a gente fica na expectativa desse jogo de volta. Quem passar, 2,6 milhões de reais. É uma grana, hein, Thiago? É uma grana importantíssima, tanto para a Ponte Preta e também para o América, né? O América saiu em desvantagem com 5 minutos de jogo, gol do Moisés de cabeça, fazendo 1-0, e o América chega ao empate com o Marcelo Toscano, né? Aos 43 do primeiro tempo, jogada pelo lado direito, cruzamento muito bem feito, o Marcelo Toscano atacou a bola para poder empatar o jogo para o América. E aí o primeiro tempo virou 1-1, que já era considerado um ótimo resultado. Mas foi um jogo onde alternou bastante, né? Ora o América tinha um controle em posse, ora a Ponte Preta tinha um controle em posse, e foi um jogo bom, foi um jogo muito movimentado ontem no Moisés Lucarelli, né? E o América tentando exercer uma pressão para tentar virar o jogo, não conseguiu, e aí uma saída de bola errada da equipe americana, que por pouco não custou o segundo gol da Ponte Preta. E a Ponte Preta melhorou no jogo, a Ponte usando muita jogada pelos lados do campo, e mais uma vez, né, jogada pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da área, e aí o segundo gol marcado pelo Matheus Peixoto. Esse gol foi aos 29 minutos do segundo tempo, a equipe da Ponte Preta ficando em vantagem. E após o gol, a Ponte Preta baixou demais as linhas, tentava algumas saídas no contra-ataque, teve até essa oportunidade que poderia ter caprichado um pouco mais e ter feito o terceiro gol, aí a intervenção da defensiva americana, e no apagar das luzes, né, praticamente como foi o primeiro tempo, né, o América marcou aos 43 do primeiro tempo, empatando. E o segundo gol do América, que nós vamos ver aí agora, marcado pelo Felipe Augusto, aí está o lance que o América teve a oportunidade, e na sequência o Felipe Augusto, né, acabando o jogo, encerrando a partida, ele consegue empatar 2-2, resultado gigante, resultado muito bom para o América, que agora define sua vaga no Independência. E está aí o Messi Berola, que você tanto gosta, fazendo a jogada que originou o segundo gol do América. O Berola é o melhor reserva do futebol brasileiro, né? Não tem dúvida nenhuma disso. Seria uma opção... Seria uma opção, inclusive, para muito time aí da Série A, né, para entrar no segundo tempo. Mas, Thiago Maia,
Eu estou aqui pensando, enquanto você falava, o América jogou ontem e terça que vem ele decide essa vaga, né, valendo uma bolada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, no sábado, ele tem compromisso pela Série B, 4h30 da tarde, contra o Figueirense. Esse jogo é na Independência, um jogo importantíssimo, porque, evidentemente, o América, o que vai acontecer? Ele, dependendo dos resultados, pode pular até para a liderança da Série B, né? Dependendo de Cuiabá, dependendo de Ponte Preta, dependendo do Paraná Clube, não sei o que vai acontecer, ele pode até pular para a ponta dessa rodada, nessa 10ª rodada da Série B. Vai o Lisca botar força máxima daqui a 2 dias contra o Figueirense, valendo talvez a liderança, ou vai segurar, porque terça-feira que vem tem um jogo que vale uma fortuna? Que situação, Thiago Maia? Enfim, se eu sou Lisca nessa situação, eu não poupava o seu time tudo titular. Mas eu iria mesclar, talvez ali, 6 jogadores que não vêm sendo titular com frequência, com 5 jogadores que são titulares, aqueles que estão menos desgastados. Porque vale muito essa classificação do América avançando aí na Copa do Brasil. E vai enfrentar um Figueirense que tecnicamente é muito fraco, é uma das equipes que vem decepcionando nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B. Então, mesmo poupando alguns jogadores importantes, acredito que o Lisca vá fazer essa opção. O América tem condições de passar pelo Figueirense. E ontem, pela Série B, teve o Cuiabá, né, que venceu e voltou aí para o G4. O Cuiabá, que para mim, das equipes da Série B que eu vi jogando, talvez seja que apresenta o melhor futebol, até superior do América e também do Paraná Clube. Cuiabá que foi a Maceió e venceu o CSA por 2-1, jogo atrasado, né, da Série B. CSA que sábado vai ser o adversário do Cruzeiro, também em Maceió, às 9 da noite. CSA está na lanterna da Série B, numa crise tremenda. Muitos protestos da torcida do CSA lá em Alagoas. Thiago Maia, para a gente fechar esse bloco, vamos dar um time aqui em Libertadores, em Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar de Atlético e Cruzeiro. Mas você ontem fez para a gente uma pesquisa importante, e eu acho que vale a pena trazer a informação aqui para o pessoal que assiste o Tempo Esportivo, sobre o módulo 2 do Campeonato Mineiro, que a gente tem falado diariamente, trazido novidades. Técnico Paulinho Guará trabalhando com os jogadores do Democrata. A federação ontem já atualizou a tabela. Módulo 2 será retomado a partir de 10 de outubro. E o Democrata joga justamente no dia 10, lá no Ipatingão, 3h30 da tarde. Vai ser um sábado, 3h30 da tarde contra o Ipatinga. Depois, na outra semana, vai receber o líder Pouso Alegre aqui em Sete Lagoas. Mas você falava sobre possibilidades até de transmissão. Parece que a imprensa não será obrigada a fazer teste para Covid antes dos jogos, somente os atletas, né, 48 horas antes de cada jogo. Dá uma geral aí, faz um resumo para a gente aí do que você apurou, Thiago Maia. Ontem nós conversamos com o Felipe Scheid, né, da Federação Mineira de Futebol, questionando, né, perguntando sobre o funcionamento, qual será o procedimento para esses jogos do Campeonato Mineiro do módulo 2. A imprensa não será exigido o exame, né, do Covid-19, então não será cobrado o exame do Covid-19. Porém, a entrada da imprensa não será a mesma dos atletas, comissão técnica, arbitragem, dentre outras pessoas que geralmente entram pelo hall. Exemplo, na Arena do Jacaré, nós estamos acostumados a entrar pelo hall principal juntamente com jogadores, comissão técnica e demais profissionais, né? Não, na Arena do Jacaré vai entrar pelo portão 3. Lá em Patinga, onde o Democrata vai jogar, teremos que entrar em contato com a assessoria do clube para ver qual portão será o de acesso, qual a cabine e quais os procedimentos. A exemplo, todos de máscaras, tem que levar o álcool em gel, as cabines já serão delimitadas, terá um espaço entre rádios, entre televisões que possivelmente vão estar também cobrindo os jogos do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que vai ter transmissão ao vivo, segundo o Felipe, de todos os jogos do Campeonato Mineiro do módulo 2. A Federação Mineira ela repassa um link
para que quem quiser acompanhar esses jogos de forma ao vivo, né, até porque não vai ter torcedor, vai ter esse espaço aí para poder acompanhar os jogos. Mas são algumas restrições que vamos ter que seguir, mas não vai cobrar o exame, né, que era uma preocupação, inclusive, acredito, de todas as rádios, né, de todos os veículos de comunicação do interior, não exigindo aí o exame do Covid-19. E isso para a imprensa. Agora, para os clubes, né? Democrata mesmo, né, Thiago? Se reapresentou, todo mundo teve que fazer exame. Eu tive a informação que 2 jogadores do Democrata, inclusive, chegaram a testar positivo, mas é porque eles já tinham contraído a Covid antes, e aí os anticorpos, né, no organismo, então os exames deram positivo, mas eles já estavam curados da doença. E os outros treinando também normalmente. É a rotina, né, Thiago Maia? Até a vacina chegar. O Democrata segue trabalhando e todo mundo sabe que essa questão do Covid-19, quem não pegou, infelizmente, tem a chance ainda de testar positivo e ser contaminado. O que acontece com esses exames, como foi feito no Democrata, feito exame de sangue também, apontou que esses jogadores possivelmente teriam pegado, já não tem mais o vírus, já absorveram com anticorpos. Então, não tem porquê desses atletas serem punidos, né, de não poder treinar, de não poder jogar, juntamente com o elenco. Mas tudo isso só vai acabar realmente quando tiver a vacina, né? Mas eu vejo, talvez as pessoas não estejam fazendo mais exames, o número vem diminuindo, mas é uma realidade que vem acontecendo aí no mundo inteiro, né? A partir do momento que vai se ganhando mais tempo, que não sai a vacina, as pessoas vão tentando se adaptar ao vírus, né? Vão tentando manter a vida, manter o esporte, manter o futebol, manter os seus empregos, mesmo com a pandemia, né? E é um detalhe até importante da gente falar, que muita gente pergunta, né? Será que no futebol brasileiro existe a possibilidade de voltar ao retorno das torcidas em breve? No Brasil não se fala disso, né? Inclusive torcedores do Democrata perguntando, será que existe alguma possibilidade de ter a presença de público, até porque a Arena do Jacaré é muito grande, estádio para 20 mil pessoas, colocar de forma isolada dentro do estádio, não existe essa possibilidade. Tem estádios do mundo... Thiago, sobre isso, só te interrompendo, mas lá no Rio de Janeiro haverá uma reunião na semana que vem para tentar, liberar 20% da capacidade dos estádios. Maracanã, Engenhão, São Januário. O prefeito do Rio está dizendo que isso aí vai ser positivo, que ele quer com isso tirar as pessoas da praia, que está ficando todo mundo na praia. E ele acha que abrindo uma parte do estádio, tira a praia. Agora aqui em Minas Gerais não tem praia, né, Thiago? Aí tem que ver. Aqui em Minas, pelo que a gente colheu de informações, não vai existir essa possibilidade aí, nem mesmo para o módulo 2, que é uma presença menor de público, né? E quando você disse aí que no Rio de Janeiro pode ter uma capacidade de 20% do estado, na Alemanha já está liberado. A primeira rodada da Bundesliga, que começa agora no dia 18, amanhã, o jogo entre Bayern de Munique e Schalke 04, a presença de 20% da carga máxima do estádio, né? Inclusive o Borussia Dortmund, 20% do estádio do Borussia Dortmund é 16 mil pessoas. Já tem jogo do Borussia Dortmund já no final de semana também do campeonato alemão, né? As demais ligas, acho que vai acabar acontecendo isso. Na Inglaterra já foi proposto isso, para o próximo mês deve acontecer o retorno do torcedor de forma gradativa. Na Espanha e na Itália está um pouco mais resistente, na França já está acontecendo isso. Então, isso vai de cada país, vai de cada estado, vai de cada governo, essa liberação. E aqui em Minas, até então, esse assunto, pelo que eu colhi de informações, não existe. Muito bem. Nós vamos fazer o intervalo e, na volta, tem os destaques de Atlético e Cruzeiro. Gente, que semana está sendo essa nos bastidores do futebol mineiro? Pelo amor de Deus. Ninguém até agora falou do jogo do Atlético com o Atlético Goianiense, o jogo do Cruzeiro com o CSA. Parece que não existe jogo no final de semana. Só assunto de bastidores. E o Thiago Neves ontem polemizou de novo. Segura aí, que depois do intervalo nós vamos contar mais essa aí. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou Minas Consciente, um plano inovador.
Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando e, se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Estamos de volta com o Tempo Esportivo e agora vamos falar aqui dos bastidores de Atlético e Cruzeiro. Antes de falarmos dos detalhes, semana começou com toda aquela polêmica, né, do Thiago Neves, o Atlético praticamente fechado com o jogador. Na última hora, a torcida pressionou e a diretoria voltou atrás. Pois ontem, o Thiago Neves aprontou mais uma. Ele foi recentemente, né, demitido do Grêmio, rescindiram o contrato dele. E ontem o Grêmio, como a gente já disse, né, perdeu jogando lá no Chile, né, pela Copa Libertadores da América. E aí o Thiago Neves foi para as redes sociais e escreveu: a culpa foi minha? Tipo assim, né? Ó, eu não tô aí mais e vocês continuam perdendo. E a torcida do Grêmio está como diria o falecido Fernando Sá, está cuspindo marimbondo, está uma fera com o Thiago Neves. Aqui em Minas, você sabe, né, Thiago? Odiado por cruzeirenses, execrado por atleticanos.
Agora surge a notícia que ele está fechando com o Sport Recife. Eu acho que aqui no Sudeste e no Sul também, esse homem não tem ambiente para jogar mais não. Está indo lá para Pernambuco, deve fechar então com o Sport até o fim do Campeonato Brasileiro. E aí, Thiago, eu já emendo, né, falando de Atlético, porque com a negativa do Thiago Neves, ontem a torcida do Atlético voltou à carga nas redes sociais e o Sebastián Vidia, atacante colombiano do Boca Juniors, que estava praticamente fechado, está respondendo a um processo lá na Argentina por agressão à ex-esposa, podendo ser até preso, viu? O processo ainda não foi sentenciado, não. E a torcida do Atlético diz que não. O homem que bate em mulher não vai jogar no Atlético, não. Proibiu também. E o Sete Câmara atendeu. Falou, é mais um que não vem. Eu nunca vi um negócio desse, não, Thiago. Numa semana, uma torcida proibiu o clube de contratar 2 jogadores. Você já viu isso, cara? É algum time de futebol? Olha, sobre o Sebastián Vidia, Vilaça, eu acho que juntou as duas coisas e a tomada de decisão foi a não contratação. Não acredito que o principal motivo do Vidia não ter sido contratado pelo Atlético tenha sido essa questão dele ter agredido a mulher. Aí é uma questão que ele vai responder o processo, se ele tiver que pagar, ele tem que pagar. Isso é uma situação realmente muito grave. Mas, sinceramente, o Vidia é um jogador funcional, é um jogador que ajudaria bastante ao Atlético, mas não é um jogador que tem uma capacidade de decidir jogos. Muito pelo contrário. É um jogador veloz, é um jogador rápido, mas qual jogo você se lembra do Vidia decidindo o jogo pelo Boca Juniors? Muito pelo contrário. É um jogador que tem uma capacidade de errar gols incrível, né? E o que o Atlético mais tem neste momento aí é jogadores que chegam no último terço do campo, chegam dentro da área e erram gols de forma absurda, né? O Vidia não é um jogador capaz de decidir jogos, é um jogador funcional. E de jogador funcional, eu acho que o Atlético já está cheio. O Atlético tem muitos jogadores, talvez do mesmo nível ou pouco inferior ao Vidia. E pelos valores, eu acho que o Sete Câmara repensou bem, juntamente com o Alexandre Matos. Vamos aproveitar essa situação da torcida aí e vamos desistir do Vidia. E eu até concordo, eu não contrataria o Vidia. Se for para investir, se for para gastar mais, o Atlético tem que buscar alguém que vai chegar e vai resolver. Alguém que seja decisivo, alguém que já decidiu jogos na vida, alguém que tenha uma capacidade técnica para aumentar o patamar do Atlético. Não o Vidia, que é um jogador funcional, que até vinha sendo titular no Boca Juniors, né, nos últimos jogos, vinha jogando até antes da pandemia, mas é um jogador que ficou na reserva por lá um bom tempo, um jogador que é de elenco, e se viesse para o Atlético, acho que seria mais um que o São Paulo iria ficar rodando, ora vai você, ora vai o Savarino, enfim, eu não era a favor da contratação do Vidia, sabendo da necessidade que o Atlético precisa de ter atacantes que decidem jogos, jogadores que são capazes, na hora que a situação ficar delicada, decidir. Não mais um aí para ficar rodando no elenco. Então, Thiago, é o seguinte, se não veio o Thiago Neves, se não veio o Vidia, o Atlético quer esse homem. E não é aquele camisa 10 tradicional, né, que a gente sempre fala, embora o Thiago Neves até seja esse camisa 10 tradicional. Mas o Atlético é um homem ali para trabalhar ali na entrada da área, para se aproximar do atacante, para servir, para dar aquele último passe. É o cara para a cereja do bolo. A janela está fechada, a janela internacional. Só vai abrir 13 de outubro. Aliás, se o Vidia viesse, só poderia jogar depois de 13 de outubro também. Aqui no Brasil, o Sanches já completou 7 jogos pelo Santos. O Thiago Neves não vem mais. Fala-se de novo aí, alguma especulação do Diego, do Flamengo, mas nada muito concreto. Qual é que seriam, então, as alternativas, Thiago? Ou vai com o que tem mesmo? Eu esperava a janela do continente europeu se abrir para, quem sabe, trazer reforços para o Atlético para chegar e jogar e ser decisivo. E sobre posições, eu tenho algumas opiniões que são até meio duras em relação a quando se fala desse camisa 10. Eu acho chato pra caralho, viu? A verdade é essa. Quando se fala, precisa de um 10. Precisa de um 10 não, precisa de um jogador que resolve. Precisa de um jogador que seja decisivo. Ele necessariamente não precisa ser um meio-campista clássico, ele tem que ser um jogador que decide. Pode ser um atacante de lado de campo que decida, um atacante capaz de ajudar na construção, na armação, capaz de fazer gols
Ele não precisa ser um 10, ele precisa ser um jogador que decida. Ah, eu preciso de um atacante, pode ser um atacante que joga centralizado, mas que participe muito do jogo. Por exemplo, o Guerreiro no Internacional era um camisa 9 que era totalmente decisivo, com gols ou assistência, ou participando da construção. O Atlético precisa de jogador desse nível. Não importa se é meia, se é atacante de lado, se é centroavante, se é segundo volante, o Atlético tem que ter jogador capaz de decidir o jogo quando a situação apertar. Sobre o Diego do Flamengo, é um jogador que me agrada. Inclusive com o Jorge Jesus, né? Ele jogava ali numa espécie, né, de segundo homem de meio de campo, vinha um pouco mais de trás com a bola, e é um jogador que, apesar da idade, é inteligente, é um jogador capaz de fazer uma leitura correta. Agora, não sei se fisicamente ele teria condições, né, desse ritmo atleticano do meio de campo, né? Que é um meio campo que corre muito, é um meio campo que briga muito pela bola. Geralmente, principalmente quando marca em linhas altas, né, os jogadores têm que se antecipar, têm que tentar marcar pressão, depois têm que recompor. Então, não sei se a questão física do Diego iria permitir. Mas, de qualquer forma, o Atlético precisa de 1 a 2 jogadores do nível que eu estou dizendo. Para querer mesmo ganhar o campeonato, precisa desses 2. Ou pelo menos um que vai resolver. Porque não dá para achar que o Marrone vai decidir, que o Sacha vai decidir, que o Keno vai decidir, que o Marquinhos vai decidir, que o Savarino vai decidir. Não sei, nem até perdi as contas aqui de quantos atacantes que o Atlético tem e quem mais está por aí. Então, que chegue alguém para ser decisivo, sim. Bom, o Atlético joga sábado, 9 da noite, contra o Atlético Goianiense, lá no Estádio Olímpico, em Goiânia. Talvez seja uma boa notícia para a torcida do Atlético, que eu vou dizer agora, apesar que vai ter gente me gozando aqui, né? Mas o principal jogador do Atlético Goianiense não deve atuar, né? O Renato Kaiser, que foi negociado com o Atlético Paranaense. Jogou ontem, o Atlético Goianiense perdeu ontem para o Fluminense por 1-0, o jogo da Copa do Brasil, mas ele deve se despedir hoje, deve seguir para Curitiba. Ah, mas pelo amor de Deus, tá preocupando com o Renato Kaiser, mas porque ele tem sido realmente um jogador de destaque nesse momento da temporada lá do Atlético Goianiense. E aí, tem o Jair de volta, né, Thiago? Cumpriu suspensão, o Natan agora 100%, Atlético do departamento médico, praticamente só o Tardelli, né? Se eu não estiver enganado aqui, acho que só o Tardelli. Gustavo Blanco está treinando normal, Hever já estava recuperado, então tem todo mundo aí à disposição. Vamos ver, e enquanto não chega esse homem aí, esse meia ou esse atacante, para completar, digamos assim, o elenco atleticano. Agora, é jogo, Thiago, que pode valer até a liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados. Tem que vencer o Atlético Goianiense, que vem na sequência de brasileiro de 2 jogos, 2 vitórias, né? Ontem perdeu para o Fluminense, mas vinha de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Mas se quiser realmente mostrar toda essa força, o Atlético tem que vencer, até por aquilo que eu falei. O desgaste do Atlético Goianiense para enfrentar o Atlético no sábado é muito maior, porque jogou ontem no Rio de Janeiro, o Atlético tem treinado, tem descansado, o Atlético tem um elenco melhor. Vamos ver o que vai fazer o São Paulo, né, que é sempre um mistério. Eu acho que ninguém nunca conseguiu acertar uma escalação do São Paulo desde quando ele chegou ao Atlético. Ele sempre faz alguma mudança, ele sempre modifica algo. Então, eu já desisti, viu, de chutar uma provável escalação do Atlético. Mas, indiferente da escalação que for, soa como uma obrigação o Atlético vencer o Atlético Goianiense, não deixar escapar 3 pontos. Olha aqui, vamos mudar de assunto, vamos falar do Cruzeiro, a gente já falou do América, já falamos do Galo. Aliás, ontem surgiu um boato aí que o Atlético estaria contratando o Maurício, meia do Cruzeiro, o que foi prontamente desmentido, inclusive pela diretoria cruzeirense. Diz que não chegou proposta nenhuma. O que tem de gente também tentando emplacar uma notícia aí, né, para ficar famoso, impressionante. Toda hora você vê alguém citando um nome aí e tal, e depois você vai ver, não é nada daquilo. Bom, o Cruzeiro tentando ainda, Thiago, vamos chamar até as imagens do treino do Cruzeiro de ontem, porque o Ney Franco vai para o segundo jogo, ganhou do Vitória por 1-0, e com a vitória do Cuiabá ontem, o Cruzeiro ficou a 9 pontos do G4. Então é importantíssimo ganhar do CSA lá em Alagoas. Mas o Ney Franco ainda não pode contar, viu, Thiago? Com o Angulo, que o Cruzeiro renegociou lá com o Palmeiras, com outros jogadores que pensam em trazer, porque aquela punição da FIFA ainda não foi derrubada. Aliás, o Santos ontem tomou outra punição da FIFA, vai ficar mais 3 janelas sem poder contratar, e o Cruzeiro ainda, pelo menos por enquanto, não pode contratar. Mas o Ney Franco vai com o que tem. E convenhamos, tem um elenco bem melhor que o do CSA, que é o Lanterna, né, Thiago?
O Ney Franco pediu a volta também do atacante Wellington, né? Jogador de velocidade, tinha sido negociado, pediu o retorno dele aí ao elenco, né? Antes de entrar em detalhes sobre esse jogo contra o CSA, o que o Ney Franco deve fazer, o Renato Kaiser, sendo negociado, pinga aí uma beirada no Cruzeiro, né? É Kaiser ou Kaiser? Oi? É Kaiser ou Kaiser, Renato? Eu fico na dúvida se é o Renato Kaiser, se é Kaiser. Tá valendo, tá valendo. O Renato, né? Se for Kaiser, talvez é até melhor. Mas, mas ele deve respingar alguma coisa no Cruzeiro. Sobre o Ney Franco, né? Eu acredito que ele deve manter a base do jogo contra o Vitória, não deve fazer mudanças, deve ir com esse time. E a tendência é o Cruzeiro emplacar 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B, assim como foi no início da competição, né, onde o Cruzeiro venceu 3 seguidas, depois ficou 5 jogos sem vencer, voltou a vencer, e agora é o momento de recuperar esses pontos perdidos, é o momento de embalar na competição, vai enfrentar um CSA, como você disse aí, muito pressionado, lanterna, pressão do torcedor, o CSA que teve na Série A no ano passado, né, que baque grande, sendo lanterna aí da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então é jogo para chegar e vencer. A gente lembra de Cruzeiro e CSA ano passado, o jogo em Alagoas, né? O empate por 1-1, e aquele empate naquele momento ocasionou uma turbulência enorme no Cruzeiro. Eu me lembro que o Cruzeiro estava com o jogo bem encaminhado, a coisa acabou não funcionando, e após aquele jogo o Cruzeiro começou a ter desgaste atrás de desgaste, e o time foi caindo de rendimento. Então, talvez é um alerta aí, né, para esse CSA no sábado. O detalhe é o seguinte, viu, Thiago Maia? Esse jogo que você citou lá foi 1-1, e depois do jogo de volta no Mineirão, no retorno, foi 1-0, o jogo que o Thiago Neves perdeu o pênalti. Se você pegar os confrontos do Cruzeiro contra os times de Alagoas do ano passado, desse ano, CSA e CRB, foram 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates. Pelo amor de Deus, gente, com todo o respeito, mas Alagoas, no mapa do futebol, né? Estado lindo, estado maravilhoso, mas você fazer 5 jogos contra CRB e CSA, perder 2 e empatar 3, isso é brincadeira de mau gosto. Agora, esse CSA aí tem, vou citar aqui, ó, Leque Alexandro, irmão do Richardson, que você adora. Tem aquele menino lá, como é que chama? O Norberto, que foi volante, acho que do Internacional, se não me engano, do Vasco. Tem lá, me ajuda aí, Thiago. Tem uma Apodi não tá lá, não? Não, o Apodi acho que tá no Guarani agora, se não me engano. O Apodi saiu lá do CSA. Tem o Márcio Araújo, ex-Atlético, ex-Flamengo, ex-Palmeiras, ex-Chapecoense. Tá cheio de ex-jogador, né? E não emplaca, né, rapaz? Que coisa. Aquele Luciano Castan, que é irmão do Leandro Castan. E o negócio lá vai de mal a pior, viu, Thiago? O CSA é aquela questão, né? Se a gente for fazer um levantamento das condições financeiras, né? Um clube que estava na Série A para a Série B, a gente imagina, teoricamente, que talvez estaria mais preparado do que aqueles que permaneceram ou que subiram. E não está sendo o que está acontecendo aí com o CSA. E voltando a falar de Série B, me chama a atenção o Chapecoense, né? Com jogos a menos, está fora do G4 hoje, mas provavelmente deve entrar no G4, e a distância, talvez, se o Cruzeiro, mesmo vencendo, ela pode aumentar também, se as equipes de cima forem vencendo, e a Chapecoense também, de 9, ela pode aumentar aí para 10 pontos. Mesmo o Cruzeiro vencendo, se todo mundo vencer lá em cima. Lembrando que depois do CSA, o Cruzeiro faz 2 jogos em Belo Horizonte, né? Contra Avaí e Ponte Preta. Thiago Maia, eu preciso encerrar esse bloco, desfazer a conexão da TV Sete Lagoas com a TV Câmara. Telespectadores da TV Câmara vão seguir com a programação normal da emissora. Eu quero mandar 2 abraços aqui. 2 pessoas que estão nos assistindo fora de Sete Lagoas. O meu amigo Paulinho, que está lá em Belo Horizonte, confiante demais na classificação do América na Copa do Brasil. Terça-feira que vem tem o jogo de volta contra a Ponte Preta. E lá em Brumadinho, olha só que bacana, meu grande amigo Jefferson de Souza, popular Jefão. Jefão foi nosso companheiro
nos tempos da saudosa ETV, um grande cinegrafista, e está nos assistindo lá em Brumadinho. Um grande abraço para ele. Apareça, meu amigo, você está sumido demais. Vamos desfazer a conexão TV Sete Lagoas, TV Câmara. Amanhã a gente volta às 14h, às 19h, na programação da TV Câmara. E você da TV Sete Lagoas, segura aí que depois do intervalo a gente volta com os destaques finais. Valeu, galera! O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.
Reta final do Tempo Esportivo. Às quintas-feiras eu tenho o prazer de contar aqui com a presença do garoto propaganda do supermercado Santo Antônio. Ele sabe tudo. Quer ver? Tiago Lourenço Maia. Vai, mata no peito e sai jogando, garoto. Inclusive, no final de semana passado, eu fui lá no Santo Antônio fazer umas compras, né? E peguei 3 cupons para concorrer ao carro. Foram 2 carros. 2 carros, né? Eu peguei 3 cupons, já preenchi e já deixei lá. Além de você pagar no cartão de crédito ou até 35 dias no cheque predatado. No cartão de crédito divide 2 vezes, né? Uma coisa sensacional. Uma coisa espetacular no supermercado Santo Antônio, que você encontra produtos, a mercadoria a mais barata de 7 Lagoas. É tudo muito barato, é baratíssimo, é quase de graça, como falava aí o saudoso, né? O Ildeu Fonseca. O Ildeu Fonseca que agora compra a ração para os pintos dele, é lá no Santo Antônio também. Ah, menino bom. Rapaz. Vou ter que arrumar uma caixa de Heineken para você lá. Não tem jeito, não. Aqui, ó. Vamos falar do Sacolão Center também, porque eu estou com as ofertas do final de semana. Produtos que já chegaram hoje, fresquinhos da Ceasa, né? E realmente, gente, quando a gente fala que ninguém vende mais barato do que o Sacolão Center, é por causa disso aqui, ó. Abobrinha italiana, mamão formosa, batata extra, beterraba e melancia, só R$ 1,98 o quilo. Tem uva, bandeja de uva, 500 gramas, R$ 4,98. Abacaxi graúdo, só R$ 3,96. Se você não puder ir na loja, tem o teleentrega também. Você pode fazer o seu pedido, toda a facilidade na entrega. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Vamos embora, Tiago Lourenço Maia, o seu destaque final, meu amigo. Não deixar passar batido, né? O Corinthians ontem, 3-2 no Bahia, volta a vencer. E o Coelho, né? Que ficou à frente do time, né? O Coelho, aquele mesmo, lateral direito, que jogou no Atlético. Ele ontem à frente do comando técnico do Corinthians, depois de um longo período, volta a vencer. E que situação do Bahia, né? O Bahia que investiu, tem um time teoricamente caro, e o Bahia está a 1 ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Futebol europeu, Thiago Alcântara, novo reforço do Liverpool, o ex-Bayern de Munique. Reforço e tanto. E o Liverpool pagou apenas 20 milhões de euros no jogador, dividido em 4 prestações de 5 milhões de euros. Caso o Liverpool seja campeão da Premier League ou da Liga dos Campeões, tem que repassar uma bonificação para o Bayern de Munique de 7 milhões de euros. Mas, como contrata bem, né? Pegou o Thiago no final de contrato no Bayern e aí fez uma grande contratação aí, a equipe comandada pelo Jürgen Klopp. Apenas 20 milhões de euros. O euro está quase 7, 130 milhões de reais. Apenas no futebol europeu, isso aí são cifras baixas pelo que o Thiago joga. Estou vendo cada negociação aqui, jogador comum, custando aí 50 milhões de euros no futebol europeu, é uma coisa absurda. Meu Deus do céu. Vamos embora, então. Agradecendo o Thiago Maia. Obrigado, Thiago. Até a próxima. Vai com calma, viu? Sábado você tem jogo em Goiânia. Vai com calma, viu, garoto? E é jogo para dar galo, né? Nossa, quando você fala assim, eu fico com medo demais. Oh, meu Deus do céu. Vamos embora. Obrigado pelo carinho da audiência. Valeu. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo.